Políticas públicas ambientais, publicidade e consumo. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar uma análise do trabalho que foi discutido em sala de aula sobre políticas públicas ambientais, publicidade e consumo. Vou explicar o tema central, destacar pontos fortes, identificar desafios, fazer uma análise crítica conectando com a nossa realidade. Explicação do tema. O trabalho tratou de um tema muito atual, como políticas públicas ambientais se relacionam com a publicidade e com o comportamento de consumo da sociedade. A ideia principal é mostrar que proteger o meio ambiente não depende somente de leis, mas também das escolhas que fazemos no dia a dia, de forma como a publicidade influencia nossos hábitos. O texto explica como as políticas ambientais são criticadas para equilibrar desenvolvimento econômico e preservação da natureza. Como anúncios moldam desejos, geram necessidades artificiais e estimulam o consumo exagerado. Pontos fortes do trabalho. Um dos grandes pontos fortes do trabalho é clareza conceitual. Ele explica de forma simples o que são políticas públicas e ambientais como elas funcionam. Outro ponto forte é a articulação entre política, sociedade e mercado. O trabalho faz muito bem essa ponte, mostrando que proteção ambiental envolve o governo, empresas e os consumidores. Também destaco exemplos práticos como Política Nacional do Meio Ambiente, Política de Resíduos Sólidos, caso Conar, situações reais de consumo. Como o fast fashion, esses exemplos tornam o conteúdo acessível e concreto. Além disso, a linguagem didática, com dicas para explicar cada tema, o que mostra a preocupação em facilitar a compreensão. Apesar de uma estrutura, o trabalho mostrou alguns desafios importantes. Um deles é a dificuldade de implementar as políticas ambientais no Brasil. Muitas leis são avançadas no papel, mas enfrentam falta de fiscalização, poucos recursos e descontinuidade, quando muda o governo. Outro desafio que os municípios têm responsabilidade de direita, mas muitas vezes não têm equipe técnica, estrutura ou orçamento suficiente para colocar políticas em prática, como coleta seletiva, educação ambiental e gestão de resíduos. Existem também desafios da publicidade digital, que influenciam o consumo de forma muito rápida, especialmente pelas redes sociais, pelos influenciadores, algo que poderia ser aprofundado no debate. Análise crítica conectada com a realidade. Na minha análise crítica, eu vejo que o trabalho é muito complexo, mas poderia dialogar ainda mais com a realidade brasileira. No Brasil, as questões ambientais são diretamente ligadas à desigualdade social. As populações mais vulneráveis são mais afetadas por enchentes, calor extremo, falta de saneamento e descarte irregular do lixo. Mostra que a pauta ambiental também é uma pauta social. Outra reflexão que a publicidade exerce um impacto maior sobre quem busca pertencimento e status, que atinge de forma desproporcional jovens de famílias em situação de vulnerabilidade. E por fim, para o CONAR seja importante, hoje o maior desafio é controlar a publicidade nas redes sociais, onde a fiscalização é mais difícil e o consumo é muito mais impossível. Encerramento. Para concluir que o trabalho apresenta um tema essencial, faz isso com clareza e profundidade. Ele mostra que o futuro sustentável depende da união entre governo, empresas e sociedade. Também da forma que somos influenciados pela publicidade, análise crítica e ajuda para entender que, para além das leis, precisamos transformar hábitos, fortalecer políticas públicas e exigir responsabilidade ambiental de todos os setores. Uma abertura. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a análise de um trabalho de representação cartográfica da violência, discutindo
discutida em sala de aula. Vou explicar o tema principal para destacar os pontos fortes, apontar alguns desafios e trazer análise crítica relacionada à sociedade ambiental. Explicação do tema do trabalho. O trabalho aborda como a violência pode ser compreendida a partir da cartografia, ou seja, por meio de mapas, gráficos, apresentações espaciais. A ideia central é que a violência não é distribuída de forma aleatória no território. Ela segue padrões que estão ligados a desigualdades sociais, fatores econômicos, acesso a serviços, densidade populacional e até a influência das redes sociais na criação de medos e discursos violentos. Além disso, o trabalho discute como as redes sociais, fake news, discursos de ódio, violência, política e manipulação ideológica aumentam tensões e influenciam diretamente no comportamento da sociedade e da democracia. A cartografia, nesse contexto, torna-se uma ferramenta fundamental para visualizar padrões, identificar áreas de risco e auxiliar na formação de políticas públicas mais eficazes. Pontos fortes do trabalho. Esse trabalho tem vários pontos fortes que merecem destaque. Primeiro ponto forte, amplitude do tema. Ele não se limita à violência física, aborda violência discursiva, violência simbólica, violência doméstica, violência política, fake news, guerras mundiais. Essa visão ampla mostra maturidade e compreensão da complexidade do tema. Segundo ponto forte do caso, de exemplos reais, o material fake news durante eleições, mídias sensacionalistas, mapas de criminalidade, exemplos de internacionais como dos Estados Unidos e o caso Marinha da Penha no Brasil. Isso dá credibilidade ao trabalho e aproxima do cenário atual. Terceiro ponto forte, explicação clara da função dos algoritmos. Grupos explicam bem como bolhas digitais, muros ideológicos, manipulação algorítmica influencia a percepção da realidade. Essa discussão é essencial para entender a violência contemporânea. Quarto ponto forte, vínculo entre cartografia e políticas públicas. O trabalho mostrou que mapear a violência não é apenas ilustrativo, é estratégico. Mapas permitem identificar áreas críticas, direcionar recursos, planejar ações sociais, melhorar a infraestrutura, orientar o policiamento comunitário. Isso deixa claro como a ciência e gestão pública caminham juntas. Desafios da apresentação pelo próprio tema. Apesar da qualidade do trabalho, o tema apresenta desafios importantes. Primeiro desafio, a complexidade das redes sociais. As redes sociais aceleram discursos violentos, polarização, fake news e ataques políticos. Um ambiente difícil de regular, que cria percepções distorcidas da realidade. Segundo desafio, dados nem sempre existem e são confiáveis. Muitos municípios brasileiros têm estrutura para mapear crimes, atualizar bancos de dados, coletar informações detalhadas. Sem dados, a cartografia fica limitada. Terceiro desafio, fragilidade das políticas públicas. Mesmo quando existem mapas, diagnósticos, falta orçamento, continuidade política, articulação entre pastas, capacitação técnica. Quarto desafio, desigualdade social. A violência quase sempre concentra nas regiões pobres, periféricas, com baixa infraestrutura, com pouca presença do Estado. Isso mostra que o problema é social e não apenas policial. Análise crítica conectada com a nossa realidade. Na minha análise crítica, o trabalho é muito completo, mas há alguns pontos que podemos aprofundar olhando na realidade brasileira. A violência do Brasil não é apenas um fenômeno individual, é fruto direto da desigualdade social de falta de acesso a direitos das condições de vida. Os mapas da violência, como apresentados no trabalho, deixam claro que as regiões mais pobres são as mais atingidas.
Outro ponto importante é a violência digital e o discurso de ódio que não ficam apenas na internet, eles têm consequências reais. Aumento de ataques, polarização, destruição do diálogo, fragilidade com instituições democráticas. Além disso, é importante dizer que mesmo com mapas diagnósticos, muitas políticas públicas não avançam devido à falta de investimento, priorização ou continuidade. Ou seja, a cartografia é uma ferramenta poderosa, mas só funciona quando o Estado age sobre o que ela revela. Por fim, o trabalho mostra como a geografia, tecnologia e mídias sociais moldam a forma como percebemos o mundo e a violência. A análise convida para um olhar crítico multidisciplinar, algo essencial para quem deseja transformar a realidade. Encerramento. Concluído, o trabalho traz uma visão abrangente e atual sobre a violência, redes sociais e cartografia. Ele deixa claro que mapear a violência é fundamental para entender e planejar soluções, mas também mostra que precisamos enfrentar desafios estruturais, combater a desinformação e fortalecer a educação para construir uma sociedade mais segura e justa. Obrigado pela atenção. Agora, vídeo da agropecuária. Vou falar sobre... Olá pessoal, vou apresentar a análise do trabalho de agropecuária e sustentabilidade, discutindo na sala de aula. Vou explicar o tema principal, destacar pontos fortes, apontar desafios, trazer uma análise crítica conectada com a nossa realidade brasileira. O trabalho explica como as práticas agropecuárias extrativas influenciam a economia, a sociedade e o meio ambiente. Ele mostra que a agropecuária não é só produção de alimentos, ela envolve o uso do solo de água, tecnologia e tem impacto direto à vida das pessoas, nas florestas, nas mudanças climáticas, e o tema também aborda a evolução histórica da agricultura, desde práticas simples até tecnologias atuais, o papel da mineração e das atividades extrativas, a Revolução Verde, que aumentou a produção, mas também trouxe a dependência de agrotóxicos, a digitalização do campo com drones, sensores de inteligência artificial, agricultura de precisão. A ideia central é mostrar que a agropecuária é essencial para a economia, mas precisa ser equilibrada com práticas sustentáveis para não destruir o meio ambiente e nem prejudicar as comunidades tradicionais. Pontos fortes do trabalho. Esse trabalho apresenta vários pontos fortes. Primeiro ponto forte: abordagem histórica e atual. Mostra como a agropecuária evoluiu ao longo do tempo, desde o período colonial até a modernização com máquinas, biotecnologia, digitalização do campo. Segundo ponto forte: integração entre agropecuária, mineração e economia. O trabalho não analisa apenas o campo, mas também relaciona com a mineração, exportações de desigualdade e formação econômica do Brasil. Terceiro ponto forte: uso de dados gráficos e teorias importantes. Foram utilizados temas como índice de Gini, desigualdade rural, independência econômica, impacto das multinacionais no agronegócio. Quarto ponto forte: discussão socioambiental completa. O conteúdo explica desmatamento, perda de biodiversidade, uso de agrotóxico, contaminação das águas, conflito com povos indígenas, impacto nas mudanças climáticas. Isso deixa claro que a agropecuária afeta muito mais que apenas um setor econômico. Quinto ponto forte: apresentação de soluções. O trabalho traz alternativas como a economia circular, agricultura regenerativa e biotecnologia.
e ESG, Certificações Ambientais, Agenda 2030 e ODS da ONU. Desafios apresentados. Primeiro desafio, desigualdade fundiária. A concentração de terras no Brasil continua altíssima. Enquanto o agronegócio cresce, pequenos agricultores e povos tradicionais enfrentam dificuldade de acesso a terras e direitos. Desmatamento no cerrado da Amazônia e a contaminação por agrotóxicos, perda de biodiversidade e mudanças climáticas afetam a produção e as comunidades. Terceiro desafio, dependência econômica de comunidade. De commodities. O Brasil exporta muito, mas depende demais de produtos primários. Isso limita a inovação e aumenta a vulnerabilidade econômica. Quarto desafio, tecnologias que não chegam a todos. A modernização do campo não é igual para todos. Pequenos produtores muitas vezes não têm acesso à internet, capacitação, a máquinas modernas e a crédito rural. Quinto desafio, conflitos territoriais. Grandes empreendedores geram disputas violentas com indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Análise crítica, conectada com a nossa realidade. Na minha análise crítica, o trabalho é muito completo, mas podemos aprofundar alguns pontos ligados à realidade brasileira. Primeiro ponto, a agropecuária no Brasil é diretamente ligada com a desigualdade social e territorial. As regiões mais pobres sofrem com falta de água, desemprego, êxodo rural